E o que vou falar hoje é um conjunto de resultados que eu estive trabalhando com alguns colaboradores, alguns que estão aqui presentes, e que saludo também cordialmente hoje. E, bom, vou tentar... a primeira parte da palestra são basicamente duas coisas que eu achei estudando com um aluno que também está aqui presente. Estou muito contente da discussão que tive com ele e achar algumas coisas que eu não conhecia. Então, a primeira parte são coisas que não está feita por mim, mas eu acho interessante porque depois tem uma certa conexão com o que eu vou falar no final. Então, vou começar falando da relação entre problema de controle óptimo e EDP, de ordem 1. Então, a coisa é a seguinte, você tem que considerar aqui um sistema de equação diferencial ordinária, na ODI, sim? Vamos considerar A maiúscula, um conjunto compacto, subconjunto de euclidiano, conjunto euclidiano, e vou considerar as funções de intervalo positivo real até esse conjunto A, que vai ser o espaço dos controles. Então, você pega um alfa desse conjunto A e coloca aqui na função f, você tem uma EDO. Okay? Então, você tem um estado inicial x, escolhe um controle alfa e resolve esta EDO que está aqui. Então, tem uma trajetória, que eu chamo y de x alfa. Ok? Então, aqui, y de x alfa depende do estado inicial aqui, do estado inicial, e também do controle que eu estou escolhendo. Ok? Então, eu mudo a condição inicial, por supuesto, e muda a trajetória, mas também se eu mantenho x como condição inicial e mudo o controle alfa, então vou ter outra trajetória, yx alfa prima, por dizer alguma coisa. Então, tem um conjunto de trajetórias que estão definidas para todo o tempo. Então, vou assumir que f é uma função Lipschitz, tem todas as boas propriedades para ter existência global da solução. Também vou considerar um funcional que eu vou quiser minimizar. Então, j de x alfa é esse integrado aqui. Então, vou considerar um running cost, L, que depende da posição da trajetória e também do controle que eu estou escolhendo. E, ok, vou colocar aqui esta exponencial de menos s, vou assumir que L é acotada. Então, essa integral está bem definida de 0 a infinito, porque esta exponencial faz que esta integral seja bem definida. Então, o que vou estar... qual é o problema de controle? O problema de controle é achar o valor mínimo entre todas as possíveis trajetórias que eu posso escolher neste conjunto A. Então, esse V de x depende da condição inicial e esse ínfimo desse pago que está aqui. Então, esse pago, esse J que está aqui, depende da trajetória que eu escolho, mas também do controle que eu escolho. Okay? Esse é o que a gente fala value function. The value function of the control problem. Ok? Ok. Então, qual é a coisa interessante? Que eu acho mágica. Eu sempre achei mágica esta coisa que está aqui. Eu vou definir um hamiltoniano associado a este problema de controle, que é o sub sobre el A, esse conjunto compacto que está aqui, de f de xa por p menos L de xa. Então, aqui está o running cost, ¿sí? Que eu quero minimizar, e aqui está o fluxo, ¿sí? O campo dependientes que define a EDO. ¿Okay? Então, esta é uma função definida em x em p, em Rn e Rn. Então, uma coisa interessante aqui, com que nasceu a teoria de viscosidade, é que esta função, valor aqui, função valor do problema de controle óptimo, é solução desta EDP que está aqui.
¿sí? Con este hamiltoniano definido, con ese ingrediente y esse ingrediente. ¿Okay? Es una ecuación estacionaria, como se puede ver, y está definida en todo plano euclidiano. ¿Sí? Então, por supuesto, esta função aqui está bem definida, mas não sei se esta função é diferenciável. No feito, é muito difícil que seja diferenciável. Então, você precisa de uma noção fraca de solução, que é a noção de solução de viscosidade. Você pode achar o básico da teoria, o livro de Bardi, Capuzzo, Dolcetta, o livro de Bartle, no User's Guide of Viscosity Solution de Crandall e Shea-Lyons. Ali você tem toda a teoria da existência, unicidade e algumas discussões sobre a regularidade também das soluções, ok? Essa é a magia, magic, não sei como dizer, é a magia da teoria, que você passa de um problema de controle, tem uma formulação dual que tem que ver com uma EDP, que é uma EDP de ordem 1. Não há laplaciano aqui, ainda, mas depois vai ter laplaciano. Ok, somente como um comentário, se você pode modificar um pouquinho a função que você quer minimizar, ponendo um tempo limite. Então, você tem um maturity time, você deixa evolucionar o sistema por um tempo t, e depois você integra de 0 a t o running cost, que é exatamente o mesmo que estava aqui, sem a exponencial, porque agora, como a integral vai de 0 a t, você não precisa a compensação da exponencial, mas um pago final até o tempo t. Então, você paga G quando chega a tempo t. Então, você tem uma condição inicial X, escolhe um controle alfa, deixa o sistema evolucionar, chega até y de x alfa de t, e você paga G de isso, que é esse cara que está ali. Ok, então você também pode estar interessado em minimizar esse funcional aqui, que agora depende de espaço, de x, e do tempo t, deste funcional j, que agora depende de x, de t e de alfa, e muito similar como acontece no caso estacionário, você vai ter que essa função valor, value function, que agora depende do espaço e de tempo, satisfaz uma EDP de ordem 1, mas uma EDP com tempo, uma EDP de evolução, com certa condição inicial. A condição terminal se traduz em uma condição inicial para a EDP, um problema de Cauchy. Ok? Ok, então, com essa perspectiva, por uma parte o problema de controle e por outra parte o problema a EDP associada, então vou discutir um pouquinho acerca do problema de homogeneização. Então, em certas circunstâncias, você está interessado ou interessada em estudar um sistema em donde uma das variáveis vai muito mais rápido que a outra. Neste caso, por exemplo, tem x' satisfaz uma EDO, y' satisfaz outra EDO com a mesma natureza, mas muito mais rápida. Como esse parâmetro epsilon que está aí, pequeno, por supuesto. Então, a variável, você tem que pensar que a variável y é muito mais rápida que a variável x. Então, eu gostaria de saber... uma coisa importante. Este fluxo F é periódico em y, ok? Então, basicamente, o que você está olhando aqui, a parte rápida do sistema, é uma variável que está oscilando muito. Então, você gostaria de saber se o problema de controle, você tem um pago, agora que depende das duas variáveis, x e y, e de alfa também. Você gostaria de saber se esta função tem um certo limite quando y tende a zero, tem um promédio, um valor promédio quando y tende a zero. Isso não é trivial, porque quando y tende a zero, esta coisa, você não tem muito controle. Então, você gostaria de saber se esta função agora de x e de y, com parâmetro epsilon, tende a alguma coisa. Tem um perfil limite.
E estudando com um aluno na USACH, achamos este paper cortinho, mas muito interessante de Bardi e Anterrone, em onde eles estudam o comportamento desta função quando epsilon tende a zero. Então, este sistema que está aquí, en donde una variable mucho más rápida que la otra, es equivalente a este sistema que está aquí, en donde ese y que está aquí tiene las dos variables juntas, ¿eh? X e y. Entonces aquí tengo una variable rápida aquí, muy rápida. La segunda variable de f muy rápida. ¿Sí? Y la función valor muda de ese jeito, donde ahora x es la condición inicial de un sistema simplificado, digamos así. Entonces, ese par O de I epsilon B epsilon, donde B epsilon es el valor del problema de control, ¿sí? Converge, finalmente, a un problema de control y promedio. ¿Cuál es ese problema de control y promedio? Pues se define, estas que están aquí son las medidas ocupacionales que se llaman. Entonces, você tem uma condição inicial X, você está en el toro, o problema es periódico, entonces estamos en el toro. Você escolhe un control alfa, entonces esa partícula comienza a tener una trayectoria. Entonces, como es periódico, se refleja acá, continúa, se refleja acá, continúa. Y você define estas medidas que están aquí, que son básicamente lo que dice esta medida es cuánto tiempo a trayectoria pasa por un conjunto del toro cruz A. No puedo hacer el diseño de las dos cosas. Aquí este es solamente el toro, mas básicamente você fixa un conjunto de la forma B1 cruz B2, donde B1 está en el conjunto de control del toro y B2 en el conjunto de control, y você mide en promedio cuánto tiempo pasa las trayectorias por ese conjunto. ¿Sí? Entonces, ese conjunto, estas son medidas de probabilidad. Entonces, yo puedo pegar una subsucesión de tiempos, cuando el tiempo tiende a infinito, y hallar un conjunto límite de medidas. Entonces, ¿qué acontece? Que este problema perturbado con epsilon, este problema perturbado, en donde una variable es mucho más rápida que la otra, converge a este problema que está aquí. Entonces, voy a minimizar el mismo pago, mas los pagos ahora son promedio, donde el promedio está medido con estas medidas ocupacionales que son aquí, las medidas límite sobre el conjunto A cruz el toro. E você perde um pouquinho de informação, porque agora você não tem uma EDO, sino que tem uma inclusão diferencial. Onde agora o fluxo depende da posição e da medida essa que está definida este conjunto que está acá. Ok? Então, tem uma coisa que oscila muito, tem um problema de controle onde tem muita oscilação, mas o problema de algum jeito se ordena y tiene un perfil límite que está dado por esta función. Entonces, B epsilon que está aquí converge cuando epsilon tende a cero a esta función valor de este problema con inclusão diferencial, no con una EDO, con una inclusão diferencial. Entonces, você acha un promedio finalmente. Mas este mismo proceso tiene una contraparte en EDP, porque como vimos no comienzo, o problema de controle tem uma EDP associada. Então, agora, vou mudar completamente a minha visão ao problema dual, que é o problema de EDP. Então, você considera este EDP aqui, que está aqui, em onde essa variável que está aqui é periódica. Ok? Tem uma variável rápida que é periódica. E vou assumir que o hamiltoniano, como digo aqui, é periódico nessa variável e é coercivo no gradiente. Então, o que é o que é importante aqui? Como o hamiltoniano é coercivo no gradiente, então, você tem que a solução desta equação que está aqui é uniformemente Lipschitz. Certo? Por quê? Porque se você considera a solução de U epsilon, se
el gradiente tiende a infinito, H tende a infinito, porque no puede ser, porque satisfaz un EDP, é igual a zero. Então, você tem que, a solução desta EDP que está aqui, é uniformemente Lipschitz, é acotada, então é pré-compacta. Okay? Nossa, está quente aqui. Então, a família de soluções que estão aqui são pré-compactas. Né? É pré-compacta. Então, a pergunta natural é saber a que converge. Se converge, que satisfaz o perfil limite. Então, você acha, o problema da homogeneização desde o ponto de vista de EDP, é que você pode achar uma EDP efectiva, esta que está aqui, tal que a solução do problema com epsilon, problema perturbado, satisfaz essa EDP que está aqui. Essa EDP, esta EDP efectiva. É importante notar que a natureza do problema é bem diferente aqui. Não é como que eu passo o limite daqui para cá. Este hamiltoniano aqui, H, depende de 3 variáveis e depende de 2 nomás. Aqui como que você tem que achar um promédio, mas desde o ponto de vista de EDP, não desde o ponto de vista não desde o ponto de vista do problema de controle. Ok? Ok, então, tem várias coisas. Primeiro, a pré-compacidade da família é puramente EDP. Então, quando você considera que Hamiltoniano é coercivo, que é o que estou considerando aqui, então você tem controle da derivada, basicamente. É uniformemente Lipschitz. A seminorma Lipschitz não pode ir a infinito porque a Hamiltoniano é coercivo. Ok. Essa é uma coisa. Então, essa é a parte fácil, a compacidade da família. O que é difícil é achar essa função H barra para a qual a função limite é solução. Isso é realmente difícil. E isso é o que eu fiz. Não coloquei aqui a referência, muito grave, porque a referência é essencial da teoria. É o que fiz Lyons, Papanicolaou, Baradan, em 86, trabalharam com o problema cell problem. Então, basicamente, o que a gente pensa é o seguinte: como esta família pré-compacta tem um perfil limite, então vou suponer que esse perfil limite tem certa forma. Então, é basicamente V epsilon, solução do problema perturbado, é como a solução do problema limite, que eu não conheço ainda, mas quero conhecer, mais uma perturbação que trabalha com a oscilação. Então, suponhando que essa função psi é regular e acotada, então esse cara que está aqui tende a zero. Esse cara aí tende a zero, quando y tende a zero. E gostaria de saber que satisfaz essa função que está aqui. Então, você pega esta expressão que está aqui na EDP perturbada e você acha que a função psi deve satisfazer um problema de valor próprio, de alto valor. Então, você fixa x, você fixa p aqui, pega V epsilon como solução disto que está aqui, desta equação perturbada. Então, essa função que está aqui, psi, chamado corretor, que controla a oscilação do fenômeno, deve satisfazer esta EDP que está aqui, que é um problema de alto valor, porque existe solamente uma constante C para a qual esta equação tem solução. E essa constante C depende de x e de p, porque a este nível, x e p são fixas. Ok? Ok, então, como depende de x e de p, definem esse Hamiltoniano efetivo H barra, que vai definir a solução final. Então, é uma coisa muito envolvida. Né? Você pega x, você pega p, resolve uma EDP, que é um problema de alto valor, e esse alto valor C, que está ali, que existe uma única constante baixo estas condições,
define su Hamiltoniano efectivo, que é a equação limite. É um processo bem, como dizer, tem a intuição do promédio de novo, que tem relação com o problema de controle. No feito, nesse paper de Barbie e Terrone, eles provam de que esse Hamiltoniano efetivo, H barra, que define a EDP limite, tem esta forma, que é exatamente, tem uma forma de... Tem uma forma associada ao problema de controle, com este conjunto Z de medidas ocupacionais e os fluxos e o pago promédio. Então, você tem uma forma explícita para o Hamiltoniano. Então, como você pode ver, quando o Hamiltoniano original é convexo, o Hamiltoniano efectivo também é convexo, quando o Hamiltoniano original é contínuo, o Hamiltoniano efectivo é contínuo, quando o Hamiltoniano original é coercivo, que depende da F, do fluxo, o Hamiltoniano efectivo também. ¿Ya? Não sempre tem esta fórmula de representação, mas é muito importante, porque vou volver a isso depois. ¿Ya? Você pode estudar o problema sem ter fórmula de representação para o Hamiltoniano efectivo, mas sempre é melhor ter coisas explícitas, não? Especialmente em matemática. Ok, estou demorando um pouquinho, ainda não falo nada de o que tenho feito. Bom, por supuesto, toda a gente que trabalha em equações elípticas tem infinito amor por este triângulo que está aqui, não? O Laplaciano. Então, também tem problema de homogeneização quando você está estudando equações elípticas, uniformemente elípticas, como neste caso. Mas muda um pouquinho a visão do problema de controle. Então, vou fazer um comentário bem curto em relação com isso. O problema de homogeneização, ou a equação de Hamilton-Jacobi, de segunda ordem, está associado a um problema de controle, mas um problema de controle estocástico. Então, agora, quando você considera aqui o Laplaciano, na EDP, isso tem relação com uma equação diferencial estocástica, onde o término random está feito por o movimento browniano. ¿Ya? Tem que pensar que o Laplaciano é generador infinitesimal de movimento browniano. Então, fica uma coisa estocástica. Então, a função valor é uma função valor promédio. Você pega a esperança, valor esperado de o pago, dada essas trajetórias estocásticas. Então, agora, em vez de ter só uma trajetória, tem um X, tem uma trajetória determinista, tem várias, pega um X, tem várias trajetórias, muitas, e você pega o promédio dessa trajetória. Essa perspectiva de equação de ordem 2. Okay? Não vou entrar muito em detalhe, porque agora vou diretamente a falar do problema no local. Aqui tem algumas referências sobre problemas de homogeneização para problemas em forma de divergência. E, bom, basicamente, nosso trabalho, desde o ponto de vista de soluções de viscosidade, está iniciado por Leon Papanicolaou Baradán, e, bom, Álvaro Bardi, método de função test perturbada de Evans. E, bom, vou voltar aqui ao rate of convergence de homogeneização, mas isso no final. Aqui tem alguma referência importante, por supuesto, muito longe de ser exaustiva. Ok, então, vou falar agora de meu interesse. Então, eu acabei aqui a última parte com o problema de ordem 2. Então, vou mudar a difusão. Vou mudar a difusão por uma difusão fracionária. Então, desde o ponto de vista de problema de controle, você vai ter trajetórias, partindo de um certo X, vai ter uma trajetória controlada, mas agora essas trajetórias podem saltar, podem pular de um ponto a outro. Ok? E quando você considera esse tipo de trajetórias aleatórias, então o generador infinitesimal para esse tipo de processo é o Laplaciano fracionário.
que está aqui escrito. Aqui escrevi o order de Laplaciano fraccionário, é importante aqui precisar isso. O order é 2S, então S vive em intervalo 0, 1. E o order do operador é 2S. Então, quando S vale 1, você chega ao Laplaciano. E notacionalmente tem sentido. Quando S vale 1, você chega ao Laplaciano, que é um operador de ordem 2, mas agora você tem todo um espectro de operadores não locais com ordem entre 0 e 2. Está definido desta forma. Que é um operador que está definido a través de uma integral singular, certo? Quando perto de origem, este kernel que está aqui não é integrável, então você precisa certa regularidade da função u sobre x para ter bem definida esta função. Eu vou assumir que a função, todo o tempo eu vou estar assumindo que as funções são acotadas, então você não tem problema no infinito nesta integral singular. Okay? O problema principal é zero, digamos assim. Então você precisa certa regularidade para a função u, da função u para ter bem definido este operador que está aqui. Ok, então estou interessado de novo em problemas não locais, então, onde você tem uma difusão não local, como aqui, diretamente com o Laplaciano fraccionário, como aqui, e onde a data é oscilatória, com um parâmetro epsilon, que está pensado em tender a zero. Então, já temos alguns resultados a respeito. Tem o resultado da Arizawa, por exemplo, penso que este é um dos primeiros papers de homogeneização não local. Então, a equação é bem simples. O operador no local está multiplicado por un factor elíptico, então essa A está uniformemente acotada por baixo e por acima, e todo oscilatório. Então, aqui é bem interessante, porque você pode você fazer toda a maquinária de Leôncio Papanicolaou Baradán, mas dada a forma esta tão simples da difusão, você pode aplicar a alternativa de Fredholm, e com a alternativa de Fredholm, você pode achar a forma do Hamiltoniano efetivo. Então, você aqui acha o promédio, tem uma equação promédio. Né? Então, a difusão que está aqui muda a este número que está aqui, que es la integral sobre el toro de la inversa de esa función que está aquí, y también tiene un pago promedio. Bien extraño, ¿eh? Então, tem um promédio tem uma equação promédio. Então, Arizawa, nessa parte de papers, prova de que o epsilon solucionado deste problema perturbado converge uniformemente sobre Rn a solução desse problema que está aqui. Nosso trabalho, aqui já vou chegando às coisas que eu fiz em minha colaboração, está muito basado neste paper de Schwab, onde ele estuda este tipo de equação, que já agora é fully nonlinear, esta equação lineal, e é fully nonlinear, e já você perde a possibilidade de ter uma equação limite explícita, mas é possível provar de que a solução, o epsilon deste problema perturbado, converge a solução de um problema elíptico que tem unicidade no limite. E tem vários resultados muito interessantes seguindo a perspectiva mais variacional, usando gamma convergence e fórmula de representação, problemas variacionais. E, bueno, aqui coloquei algumas referências, são bem interessantes, e que tem interação com as coisas que nós fizemos depois. Quando você... Tipicamente, estes problemas são lineais, ¿eh? Neste caso, são lineais. Então, quando você pega um problema lineal, de los que vou apresentar a continuação, acha que tem relação com os resultados aqui, especialmente com a fórmula de representação. Ok, então vou acabar aqui falando um pouquinho do que tenho feito. Então, para este tipo de problema,
em onde tem a difusão no local, tem hamiltoniano, tem tempo, em colaboração com Martino Bardi e Annalisa Cesaroni, nós provamos de que a solução tem homogeneização. A solução deste problema que está aqui converge, quando epsilon tende a zero, a solução de um problema efetivo, mas você pode achar três regimes, dependendo do parâmetro S aqui, né? O que é importante aqui é que o hamiltoniano domina a equação. Então, você tem que pensar que no gradiente, o hamiltoniano se comporta como P a la M, com M mais grande que o order da difusão. Então, esse cara domina. Como esse cara domina, você tem basicamente equicontinuidade, porque as soluções são basicamente uniformemente Lipschitz. Não é sempre certo, mas esse cara domina, rules out the problem. Uma coisa importante que tenho que dizer é que a interação entre a difusão no local e a variável lenta, a variável rápida, é muito similar ao paper de Arisawa, ok? Isso é muito importante, porque quando você trabalha esta equação, basicamente pode dividir por esse fator A, e deixar o Laplaciano fracionário peladinho, digamos assim. Então, não afeta muito, faz o problema não trivial, mas não afeta muito, porque você, como digo, pode passar dividindo aqui. Então, aqui, nesse trabalho, é interessante porque você pode achar três regimes. O primeiro regime é quando o parâmetro S é menor que um meio. Quando o parâmetro S é menor que um meio, lembre que a ordem de operadores é 2S. Então, quando S é menor que um meio, esse cara tem ordem menor que 1. Como esse cara tem ordem menor que 1, esse cara domina. Esse cara domina. Como esse cara domina a solução Lipschitz, el Lipschitz é suficiente para que esse cara seja evaluado classicamente. Então, o problema é muito perto do problema de ordem 1. Quando esse é maior que um meio, esse cara domina a nível de problema ergódico, a nível, digamos assim, efetivo. E você pode achar uma fórmula de representação muito parecida à fórmula de representação de Arisawa para o problema limite. Tenho que dizer este ponto que não falei, que a unicidade do problema limite é muito importante, porque a unicidade do problema limite permite provar de que a convergência de epsilon é full convergence. O epsilon converge a U, não salvo subsucessões, sino que para toda a rede, digamos assim. Se o problema limite tem unicidade. Então, aqui, você acha que o problema limite tem unicidade porque o problema é muito perto de ordem 1. Então, você pode evaluar isso classicamente. Em esse caso, você pode provar de que a equação limite tem unicidade porque tem fórmula de representação muito parecida a Arisawa. Mas o caso limite, caso S igual a um meio, você tem uma competição entre a difusão e o gradiente. E ali o problema não é nem ordem 2 nem de ordem 1. Mas é possível provar comparação no problema limite, que não é explícito, não tem fórmula de representação, porque você está justo ao nível onde o Laplaciano pode ser quase evaluado para funções Lipschitz, basicamente. Então, a regularidade tem um rol importante aqui. Então, esse caso limite depois foi revisitado em uma colaboração com a Dina Siomaga e Daria Gili para um problema em onde a difusão tem ordem 1, digamos, o caso S igual a um meio anterior, esse. Ok? Mas o hamiltoniano não é cursivo. Então, esse cara não domina, não ajuda como antes. Né? Então, o que fizemos? Fizemos o seguinte. Escrevimos o hamiltoniano, achamos o problema efetivo, está aqui, que não é explícito, mas tem uma natureza elíptica, digamos assim. Então, você pode... O hamiltoniano na variável no local olha a convexidade e concavidade, e provamos de que se você pega duas soluções da equação limite, tem que ser com tempo. Hein?
Aqui tem um typo. Então, a diferença das duas soluções do problema limite satisfaz estas equações extremais que estão aqui. E então você pode comparar. Então, a equação limite tem unicidade, então você acha a homogeneização. Então, quando nós estávamos trabalhando nisso, eu pensei, bom, se está muito perto de ser um PUCI, digamos assim, tem que ter uma fórmula de representação em algum caso. E isso que estamos fazendo agora, já quase acabando com Andrei Rodrigues, de USACH, para problema estacionário, em onde a difusão tem que ser maior que maior que 1, isso sim, domina. Esse cara não é coercivo, não tem necessidade de ser coercivo. Mas o que é importante aqui, para a equação estacionária, é que nós achamos uma fórmula de representação para o Hamiltoniano efetivo. Então, com uma fórmula de Hamiltoniano, esto es bastante técnico, mas seguimos um paper de Ishii Tran, onde eles dão uma caracterização da constante ergódica, esse C que eu falei faz um tempinho, que define o Hamiltoniano efetivo, o autovalor do problema ergódico. Então, essa fórmula de representação tem essa forma que está aqui, esse jeito, é onde a nova difusão, a novo drift, a novo pago é o pago promédio sobre um certo conjunto de medidas de probabilidade sobre o toro cruz espaço de controle. Então, o que é importante disso? Importante disso é que com essa fórmula de representação, que está aqui, para o Hamiltoniano efetivo, você pode utilizar uma série de papers para provar de que o problema efectivo tem full regularity, digamos assim, tem regularidade clássica. É uma série de papers que está descrito aqui. Primeiro, para o problema perturbado, este problema perturbado, como a difusão domina, você tem cotas C alfa independente de epsilon. Vou esperar que aparezca na tela. Tem cota C alfa independente de epsilon por resultado de Chang-Lara Dávila. Uma vez que você já tem isso, não precisa, para usar esse resultado não precisa a fórmula de representação, mas depois que já tem a fórmula de representação, você acha Lipschitz estimate by Barsha, Sen, Siomaga, Imber. Já que tem Lipschitz, esse cara ali é acotado, então você aplica Caffarelli Silvestre para achar C1 alfa, e já que é C1 alfa, todo esse cara que está ali é C alfa. Então você aplica Caffarelli Silvestre ou Serra para completar cota C2S alfa para soluções do problema efetivo. Então, a fórmula de representação é muito importante aqui para achar a regularidade, porque com essa regularidade C2S alfa, você pode achar uma taxa de convergência do problema perturbado até o problema efetivo. Então, você acha uma taxa polinomial de convergência, epsilon alfa, esse é um alfa prima, deve ser um alfa prima aí. Esse alfa prima é um pouquinho menor que o alfa extra da regularidade. E, basicamente, bueno, aqui seguimos um paper de Camille Marchi, não sei se lo anotei aqui. Sim, aqui está, Camille Marchi. Mas no contexto não local. Então, você tem que comparar o epsilon com 1, mas eles resolvem duas equações diferentes, mas ali é onde você tem que pegar o corretor, né? O corretor do problema Zelda. Então, o que é importante, o que acho muito interessante, é que é esta fórmula de representação. Com essa fórmula de representação, você pode achar regularidade para o problema não local e achar a taxa de convergência. Então, quero somente acabar esta palestra dizendo a motivação para vir para cá, para falar com Damião, que é justamente o caso em que o problema de homogeneização, aqui, deixa aqui,
Olha que aqui o problema de homogeneização, a variável oscilatória está pura no local. Eso hace que en la fórmula de representación o conjunto de, digamos así, de medidas sea independiente de X. Mas cuando você muda un poquito el problema y generaliza un poquito más, pidiendo de que el problema de operador no local también dependa de la variable lenta, variable divagar, variable rápida, entonces el conjunto de medidas que define o hamiltoniano efectivo va a depender de X. Y allí la cosa muda bastante. Você no puede aplicar esta serie de resultados aquí. Solamente puede llegar a un nivel 1. Entonces, interesante hallar alguna especie de regularidad en ese conjunto de índices Y0 línea, G0 línea de X, que sería el dual de este, en el espacio de medida, para hallar alguna... La fórmula de representación es válida, pero aquí, como digo, depende de X. Aquí. Ahí. Ahí. Então, é altamente não autônomo o problema. Essa é a dificuldade e já você já não pode usar nem isso, nem isso, nem isso. Então, é importante tentar fazer algo desde aqui, a partir daqui, quando o hamiltoniano é muito dependente da variável lenta x. Ok? Isso vinha a ser aqui agora sim. Ok? Bom, desculpe a tardança. Obrigado.